para vocês aqui. Hoje nós vamos dar um passo grande, um passo gigante, em função de Rosh Hashanah que está chegando Yom Kippur, está chegando depois a festa mais alegre que tem, que é Sukkot. E nós vamos tomar algumas decisões hoje interessantes. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que vamos ser julgados agora em Rosh Hashanah. É uma coisa que a gente tem que se conscientizar em relação a isso daqui de uma maneira profunda. Porque nunca, como hoje, se falou tanto em que as pessoas são investigadas. Saibam vocês que eu pessoalmente estou sendo supervisionado. Eu estou com câmeras praticamente em todos os lugares onde que eu vou. Isso daqui está sendo realmente compilado, está sendo analisado e várias pessoas foram entrevistadas, perguntaram opiniões e tudo mais. E tem um dossiê grande que vai ser agora submetido para o momento do processo. Então, nós temos realmente que estar consciente que agora vamos ser julgados. E não vai dar para você dar um jeito, não tem jeito. Então, vamos se conscientizar disso daqui e pegar mais umas técnicas do que vai ser necessário. Então, eu vou direto para o dia mais importante do ano. O dia mais importante do ano, qual que é? É Yom Kippur, certo? A senhora quer sentar aqui? A senhora ficar mais à vontade. Muito bem. Obrigada. Bom, pode. Chega um pouquinho atrasado. Não, tá ótimo, tá ótimo. O importante é chegar em Rosh Hashanah na hora certa. Enquanto isso, tudo... Quando vai chegar o dia mais importante do ano, ele vai começar com uma coisa que acontece em todas as sinagogas. Sabe o que é a primeira coisa que se faz em Yom Kippur na sinagoga? O que faz? É uma coisa que se chama Kal Nidre. Kal Nidre. Kal Nidre é a primeira coisa que se faz. A sinagoga está lotada nesse momento. Está lotada. E o que quer dizer a palavra Kal Nidre? O que se faz nesse momento? Alguém sabe? O que é Kal Nidre? O que se faz? Eu vou explicar para vocês. Kal Nidre de Neder. Kal Nidre, Kal quer dizer que é aramaico, na verdade é Kol, tudo, Kol Nidre. Todos os votos, todas as promessas. Neder é uma promessa, certo? A gente faz no começo de Yom Kippur, a gente faz uma liberação das promessas, um atarat nedarim, Kal Nidre Besare. Este momento a sinagoga está cheia, o Sefer Kal Nidre é vendido em todas as sinagogas pelo maior valor que existe de todo o ano. Não tem alguma coisa vendida mais cara do que o Sefer Kal Nidre. Ele chega a 100 mil reais, a 100 mil dólares, em alguns lugares dos Estados Unidos, a milhões de dólares. A pessoa que vai ter o direito de segurar o Sefer Kal Nidre para falar uma brachá, que é a brachá de Shehiyan, aquela que a gente fala quando a gente tem a oportunidade de estar novamente no mesmo momento. Cada ano a gente fala Shehiyan, Migian, Zemana Z, neste momento. O que quer dizer Kal Nidre? Quer dizer que você está se liberando das promessas que você fez, certo? Por que será que é importante, que é a coisa mais importante nesta noite de Yom Kippur? Alguém tem uma ideia? Pois saibam vocês, durante Yom Kippur é o único dia em que a pessoa fica na sinagoga, teoricamente os homens ficam na sinagoga, de noite vão para casa
voltam de manhã e ficam praticamente o dia todo na sinagoga. Não tem outra data em que isso acontece. E o que se faz na sinagoga? Se reza. Muito bem, se reza. Tá claro? Agora, o ponto é, então a gente reza. Com o que a gente reza? O quê? Marzor, sim, mas eu quero saber com que utensílio a gente reza. Com a boca. A gente reza com a boca, tá certo? É verdade que pessoas olham, mas o certo é você pronunciar uma reza. Mesmo aqueles que não sabem ler hebraico, eles têm o direito de rezar em português, na língua que eles sabem, mas é através desse utensílio que se chama boca. Agora dá para entender. Eu vou ficar em Yom Kippur durante 26 horas rezando com a boca, com esse utensílio boca. Se esse utensílio não estiver apto para poder pedir as coisas, não vai funcionar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer em Yom Kippur é consertar este cli, é consertar esse utensílio, é consertar a nossa boca, que ela esteja apta para rezar. Para isso, tudo que ela falou e não cumpriu, agora a gente fala, olha, vamos limpar, vamos zerar. Você, tudo que você fez de votos, mas está zerado aqui, e você começa a poder usar esse utensílio durante 26 horas. É fantástico. E uma outra coisa que acontece nesse momento de Kal Nidre é o top of the top, para você poder sair vitoriosa nesse julgamento final. Depois que está lá o Sefer Kal Nidre, que todo mundo fala o que repete e somos isentados dessas promessas, é obrigatório que cada um fale para o outro e para todo mundo. O que tem que falar? Mahal, eu desculpo, eu perdoo. Todo mundo tem que entrar com o coração realmente livre. Durante o Kal Nidre? Depois do Kal Nidre, antes de voltar, depende de cada um minhag, mas é nessa noite. Antes do Sefer Torah voltar, cada um vai falar e abrir realmente seu coração de uma maneira sincera. Mahal, vamos se perdoar uns aos outros. Por que isso é importante? Isso vocês têm que entender bem. Em Yom Kippur, eu consigo ter uma força fantástica em que eu consigo me conectar com Deus. Tudo que vai ser em relação a Deus, Ele vai me perdoar. O dia de Yom Kippur tem a capacidade de só o dia já conseguir perdoar e apagar praticamente os pecados que a pessoa fez, tá certo? Desde que ela esteja sincera. Mas o que uma pessoa fez com a outra, isso não vai ser perdoado em Yom Kippur. Por isso que você tem que pedir perdão, e você, dentro de você, valeria a pena você tirar o ódio, o rancor de qualquer pessoa que você tenha nesse momento. Nós vou explicar para vocês 2, 3 coisas importantíssimas. Você, neste momento, você tem que abrir teu coração, mesmo se você não aguenta essa pessoa. Por quê? Porque Yom Kippur vai solucionar o teu problema com Hashem, e você quer que Hashem te julgue bem. Agora, Hashem, Ele gosta, não tem coisa mais gostosa para um pai de ver que os seus filhos se dão bem. Não existe. Você pode falar o que você quiser, mas 2 filhos que não se dão bem, para o pai é uma angústia realmente muito difícil de ser vivida, muito difícil. Mas quando ele vê que os filhos estão bem, uau, não há coisa que ele vai regular para a gente, vai dar com abundância tudo. E quem são os filhos? Somos nós, todos, mesmo aquela pessoa que você não quer e você não gosta, ela faz parte
dos filhos de Hashem. Então, duas coisas eu preciso ver agora aqui. Uma, eu preciso explicar para vocês a foto, e outra, eu preciso explicar o 364. Por que você está me olhando assim? O que é? Você não sabe? 364. 364 é o número 364. Muito estranho. 364. O que quer dizer 364? E este é o ponto. Quem é nosso inimigo real? Nosso inimigo real é não só nós mesmos, mas o que está dentro da gente, que se chama o Yetzer Hara, o nosso instinto mau. Ou mais exatamente ele é chamado em hebraico Ha-Satan. Já ouviram falar, né? O Satan, Ha-Satan. Pois saibam vocês que a palavra Ha-Satan, ela tem um valor numérico. Se você contar Rei, Shin, Tet, Nun, vai dar exatamente 364. Uau, que interessante! O que tem a ver isso com Yom Kippur? E agora vocês vão entender. Esse número 364 é para te falar que o Yetzer Hara, o Satan, ele tem a obrigação de tentar te fazer errar o caminho para você vencer. Ele tem o direito e tem a obrigação, todos os dias do ano, menos um. No dia 365, ou seja, um dia por ano, que é o dia de Yom Kippur, o Yetzer Hara, o Satan, não age em você. Não age. Ele não pode agir. Sabiam disso? É interessantíssimo. Qual a prova? Qual a prova? Alguém tem uma prova disso? Eu explico para vocês a prova. A prova é que em qualquer lugar do mundo, mesmo as pessoas mais afastadas, nesse dia tem alguma coisa que acontece. As pessoas que são religiosas ficam lá rezando, as pessoas que são homens ficam lá, mas mesmo uma pessoa não vem, tem aqueles que a gente chama os Yehudim de Kippur, os judeus de Kippur, que só vêm em Yom Kippur. Às vezes só vem em Kal Nidre, ou às vezes só vem no toque de shofar no final, na Neilá, mas eles vêm nesse dia. E mesmo aqueles, escutem bem, que não respeitam nada, às vezes esse dia eles resolvem fazer uma visita entre as sinagogas da cidade, para ver como é que é. Vão, sem respeitar o Kippur, vão de carro, talvez. E muitas pessoas até elas jejuam. Certas pessoas às vezes fazem alguma coisa, elas seguram uma coisa, talvez não fumam, talvez não fumam, tudo. É uma das coisas que a pessoa respeita. Eu vou explicar bem para vocês. Nesse dia, como o Satan não está funcionando, então é muito mais fácil ir, porque os outros dias fala, o que você está aí, o que é ficar dormindo, o que você vai fazer uma coisa antiquada, esse negócio de... Opa, esse dia as pessoas vão. E nós temos que entender uma coisa interessantíssima em relação a esse dia. Interessantíssima. Vocês sabem que tem duas mitzvot que mesmo as pessoas mais afastadas que têm, elas ainda seguram. Quais são? Alguém tem uma ideia? Brit Milá e Yom Kippur. São as duas mitzvot que são realmente a pessoa, ela gosta de segurar, ela, mesmo pessoas que estão afastadas, casadas com outras pessoas, mas, por exemplo, às vezes ela tem um filho, mas eu quero fazer Brit Milá, ela quer fazer Brit Milá e tal. E é uma das coisas, as duas coisas que mais são as últimas coisas que são deixadas para as pessoas que se afastam. Tem uma coisa interessantíssima, que essas duas mitzvot são as duas mitzvot mais doloridas que tem. Yom Kippur é 26 horas sem comer, sem tomar banho, não pode usar sapato de couro, é tudo muito difícil esse dia, 26 horas! E Brit Milá, por que eu falo 26? Muito bem,
porque se antecipa geralmente um pouquinho antes e se posterga um pouquinho depois. Dá praticamente 26 horas. Mas, olhem só, é uma das coisas doloridas, você passa fome. E a outra, Brit Milá. Não sei se vocês sabem, mas Brit Milá tem um membro genital masculino e shlack! Você tem que cortar uma pele, sai sangue, a criança chora, é dolorido. Apesar disso, todo mundo ri, todo mundo canta, Mazal Simantom, mas a criança lá está sofrendo com certeza absoluta. E apesar disso, essas duas mitzvot que são doloridas são aquelas que são mais valorizadas. E eu vou explicar alguma coisa nova para vocês. Cada um de nós, talvez não foi sempre religioso e começou a ser ou começou a respeitar alguma coisa, alguma mitzvah, tá certo? Por exemplo, uma pessoa que não respeitava Shabbat ou que talvez não respeitava kasher e um dia resolveu comer kasher, certo? Aconteceu já? Hein? Vocês? Sim? Eu faço uma pergunta, e não vou nem falar teu nome, porque está sendo gravado, para não ficar ninguém sabendo, mas só vai ficar entre nós, tá bom? Escuta bem, você um dia resolveu comer kasher, certo? É uma mitzvah, hein? Me fala uma coisa, você me venderia a recompensa dessa mitzvah? Para mim, eu estou disposto a comprar dinheiro vivo. Você me venderia? R$1.000 agora, hein? Não, porque eu continuo, não vou conseguir voltar para trás. Deixar de ser, né? R$2.000, 5, vai vender? Pensa bem, 5 mil. Deixa eu ver que conta que eu vou pagar. É. Não. Saibam vocês que a pessoa não vende uma mitzvah que ele fez, mesmo se antes ele não respeitava ela. A pessoa, se falar, respeita, come cachorro, não quero saber. Comeu? Me vende essa mitzvah? A pessoa não vende. É interessantíssimo. Ou a respeito de um Shabbat, sabe que pode vender. E eu sou comprador de verdade, porque vocês não sabem o mérito. Qualquer pessoa que vender alguma coisa dessas, não tem recompensa material que pode se comparar à recompensa espiritual que você vai ter lá em cima sobre isso. Mas o que acontece? A pessoa, quando ela não está com um obstáculo, então é difícil para ela transgredir, é difícil ela, sabe, tomar a decisão de comer kasher, de respeitar o Shabbat, se ela não faz isso. Mas quando ela teve a força de fazê-lo, ela não abre mão. Faz parte dela. Força de fazer. Como? A força de fazer. De ter feito. Alguém venderia? Alguém venderia aqui presentes? Hein? Não? Bem, posso aumentar o preço se vocês quiserem. Então vocês não vendem. É importantíssimo. Então, daria para meus pais, para alguém. ah, isso é outra coisa, isso é muito nobre. Saiba você que isto sim, você doar o mérito de uma mitzvah para alguém é uma coisa nobre. Já aconteceu vários dos nossos rabanim que fizeram isso por qualquer coisa e saiba você que tem o seu mérito. Mas não é para fazer. Não é o caso da gente ver aqui. Mas vender, você não comercializa money por uma mitzvah. Não tem comparação. E agora eu vou dar uma avançada um pouquinho mais para frente para vocês saberem isso daqui. Nós vimos que você tem nesse dia um dia que não tem o Yetzer Hara. Nós temos uma grande vantagem nesse dia também, que vai ser também agora em Rosh Hashanah, é que nós somos julgados não como se fosse um filme, mas como se fosse uma foto. Nesses dias nós somos julgados como uma foto. Sabe o que é? Sabe uma foto?
Quando você vai num casamento, você pega, se arruma, fica bonito. Olha que vocês viram aqui, minha gravata bonita. Então, aí você vai lá, você se prepara e de repente, clique, te tira uma foto, clique. E aí você tá bonito na foto, certo? Você põe ela na sala, põe ela na entrada, e você, nesse momento, ficou marcado para o futuro, essa foto. Hashem, na sua bondade infinita, nos julga neste momento como uma foto. Se você, nesse momento, você realmente pensou e resolveu pedir desculpa, resolveu melhorar o caminho, pouco importa o que você fez ou o que você vai fazer, nesse momento ele te julga, e aí, em função disso daqui, você pode ser absolvido e pode ter muitas recompensas. É genial ou não é? Eu sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. E eu vou explicar de onde que a gente aprende isso. A gente aprende isso de um evento que aconteceu na Torá. Abraham e Sará, marido e mulher, eles não tinham filhos. Sará tinha uma serva, ela chamava Agar, que era filha do faraó do Egito. E como Sará não podia ter filhos, ela falou para seu marido Abraham: tenha filhos através da minha serva, e vão ser como se fossem meus. E assim fez Abraham, e ele foi com Agar, e ele vai ter um filho de Agar que se chama Ismael. Ismael, que é o pai dos ismaelitas, que são hoje em dia os muçulmanos, está certo? Interessante. Quando nasceu Ismael, Agar, ela começou a desprezar um pouquinho Sará. E Sará, em função disso daqui, o que ela fez? Ela pegou e falou: Agar e teu filho, vocês vão embora. E assim foi, ela foi mandada embora, e ela só foi com um cantil de água, e estão num lugar onde que não tem água, a água acaba, e Agar percebe que o seu filhinho vai morrer. Ela deixa o seu filhinho, se afasta, e começa a rezar, para que seu filho sobreviva. E aí tem uma discussão lá em cima, contam o Midrash, os nossos sábios, que teve uma discussão lá em cima, que como ela está rezando, então talvez temos que salvar ou não salvar Ismael. E aí vem os anjos que falam assim para Hashem: escuta, não podemos salvar. Ele vai ser o pai de uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas, todos eles vão estar contra praticamente Israel. Sabem vocês que em 2018 vai ter gente que vai ter a coragem de falar que quer jogar Israel no mar, e vão ser os descendentes de Ismael. Hashem respondeu: escuta, e agora? Essa criança que está com sede, ela tem culpa? E falaram: não. Então eu tiro a foto, eu sou obrigado a salvar ela. Foi julgado naquele momento como ele estava, pela foto. Vocês têm a chance de estar bem na foto. Treina agora, é uma semana só. Segunda, domingo à noite. Você entra, aprende a ficar bem na foto, treina assim: olha, eu vou me melhorar, eu vou fazer isso daqui melhor, vou confessar as coisas que eu fiz errado, e eu vou decidir ir para o caminho certo. Só está bem na foto, mais do que isso, está excelente, não está? Aprenda a estar bem na foto. Uma das coisas que a gente tem que fazer, aprender a fazer, são 3 coisas para fazer a techuvá, que é voltar para o caminho certo. Uma das coisas é que você tem que confessar o que você fez. Você tem que se arrepender, pedir desculpa, fazer o que a gente chama o vidui. E a terceira coisa, você tem que assumir que você não vai repetir essa coisa novamente, certo? Agora eu vou explicar para vocês entenderem bem o que é você confessar e você se arrepender.
Para vocês entenderem bem, eu conto uma história verídica que aconteceu com um rapaz. Ele tinha cometido um erro grave. Grave em relação às autoridades do país. Certo? Ele sabia que ele ia ser julgado e ele sabia que ele não ia poder ser absolvido. O erro era grave, ele sabia que tinha feito. E ele chegou para um amigo e falou: olha, eu estou numa situação muito delicada. Eu sei que eu fiz a coisa errada e tem uma penalidade grave. Eu estou muito preocupado. E a pessoa falou: sabe por quê? Por que você não vai ver o Rebbe de Resnik, que é um grande Rebbe? Por que você não vai falar isso para ele? Ele falou: sabe por que eu vou? Aí ele vai e conta: olha, eu fiz isso errado, e eu sei que a justiça americana, ela é muito difícil, vai ser duro. Chega o Rebbe e fala para ele assim: eu acho que é difícil a tua situação, mas me fala uma coisa, você sabe ler hebraico? Ele falou assim: um pouquinho, mas você sabe muito bem inglês, né? Fala: olha, a única chance que eu te dou, eu não sei se pode funcionar ou não, mas faz a coisa seguinte: você vai, durante 30 dias, será daqui 30 dias o julgamento, você vai pegar um sidur e vai ver essa reza, que é o vidui, quando as pessoas batem no peito e elas falam: eu fiz as coisas erradas, roubei, enganei. São várias coisas que é achamno, bagadno, dibarno dofi, sabe? Olha, você vai pegar e você vai estudar isso, vai ver todos os comentários que existem durante esses 30 dias. E quando chegar no dia, você vai falar essas palavras. Ou será que pode funcionar? Não pode funcionar? E aí ele começou, a cada palavra tinha explicações, que cada palavra tinha páginas e páginas de explicações. O que é você ter roubado, o que é você ter enganado, o que é você ter falado coisas erradas com a boca, tudo que você podia ter feito de errado, cada um ele foi, e ele passou realmente várias horas por dia durante esses 30 dias só falando sobre isso. E aí chega o dia do julgamento, e aí ele tem um advogado, e ele chega para o advogado e fala: escuta, o advogado dele, o caso é o seguinte, eu não vou querer que você vá comigo ou fale qualquer coisa, eu vou querer falar sozinho. O advogado fala: mas como? Você precisa de uma defesa, alguma coisa? Olha, eu vou falar, se você quiser vir, vem. E o advogado falou: olha, é muito perigoso deixar ele sozinho, sem nada. E ele vai, e aí tem o juiz, tem o promotor que está acusando, e tem o advogado de defesa, e tem ele. Aí quando chega na hora, o juiz chama ele para ele poder depor. Fala: o senhor fez isso. O que o senhor tem a falar sobre isso? Aí o jovem chegou e parou na frente do juiz e falou: acharno, bagadno, dibarno dofi verashonará. E foi falando todas as palavras devagar, sentindo e chorando e realmente emocionado. Quando ele acaba, o juiz fala: o que o senhor falou? O que é isso? Falou: olha, vou lhe explicar, juiz. Isso daqui é quando chega um dia do nosso julgamento perante o nosso Criador, a gente reconhece de uma maneira sincera as coisas erradas que a gente fez e a gente se compromete em não refazê-las novamente. Falou: isso o que é? Isso daqui não, é no judaísmo, que a gente fala em Yom Kippur, no dia do perdão. Olha, muito interessante. E chega o juiz e fala: saiba o senhor que o senhor está absolvido. Uau! O promotor foi e falou: como? Isso está vendo os fatos, é uma coisa clara, óbvio. Como que é isso? Falou: olha, fala o juiz,
para o promotor: mas você viu o que ele falou? Sim, eu vi, mas eu não entendi nada. Ele não falou nossa língua, não falou em inglês. O juiz fala: eu também não entendi nada, mas eu senti. Uma lágrima saiu do meu olho. Ele estava falando de um coração para os outros corações. Ele estava sincero, está absolvido. Uau! História real. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem o direito em Yom Kippur de fazer isso. Seja forte, aprenda a rezar, e a força, 25, 26 horas rezando. Vocês têm que saber uma coisa interessantíssima. Tinha uma pessoa que chegou para pedir para um rabino que estava com problemas grandes e financeiros, de saúde, e o rabino falou: olha, eu acho que vale a pena você então rezar. Aí a pessoa falou: mas eu não sei rezar. E a resposta do rabino veio fulminante: isto que você não sabe rezar deve te preocupar muito mais que as outras coisas, porque com a reza você soluciona. O Hazon Ish, que é um dos homens mais grandes desse século, faleceu em 1954, se não me engano. Quando chegou em 1950, ele falou e deu uma drachá, deu um discurso, afirmando que nenhuma reza é perdida. Nenhuma reza é perdida, nunca, nunca. Você talvez às vezes não é atendida, mas lá em cima todas as rezas são recebidas. E sabe qual a prova que ele dá? Falei: eu vou dar uma prova para vocês. Saibam vocês que no começo do século, nos anos 1900, começou um movimento que era de Enlightenment, o iluminismo, em que as pessoas eram atraídas através de outras coisas para poder se assimilar, e vários dos nossos filhos se assimilaram, diz o Hazon Ish. Mas os pais desses rapazes, dessas pessoas, rezaram muito forte. Eles não queriam perder os filhos, rezaram para que voltassem para o bom caminho, rezaram. Mas os filhos não voltaram. E ele afirma: saibam vocês que essas rezas não estão perdidas, elas estão lá em cima. E eu garanto para vocês, isso ele falou em 1950, vai chegar um momento que vai ter um movimento enorme de pessoas que vão voltar em Techuvá, e vão ser pessoas que estavam afastadíssimas, e vão sim, por causa dessas rezas que estão presas lá em cima e que vão ser soltas, que vão ser atendidas, vários dos nossos filhos vão voltar. E esse momento de Techuvá que vocês veem hoje, em vários lugares no mundo, que tem seminários lotados, gente de qualquer tipo, em que vocês também fazem parte, e eu inclusive faço parte, foi por causa que teve rezas fortes de pais que perderam os filhos, e eles estão ajudando a gente para voltar para o bom caminho. É violento ou não é violento? É interessantíssimo. A gente tem que se conscientizar disso daqui de uma maneira muito clara. Uma das coisas que a gente tem que saber é que quando você vai chegar em Rosh Hashanah, nós vamos rezar, mas estamos bem na foto, estamos inclusive bonitos, todo mundo se veste bem, e a gente assume que não vai mudar, mas tem uma coisa que a gente tem que fazer. Em Rosh Hashanah, a gente não fala isso. Shalom, Bagano, sabia? Não tem isso em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah a gente escuta o shofar. E o que a gente tem? Qual é a nossa função em Rosh Hashanah? Como? Opa! A nossa única função em Rosh Hashanah é a gente coroar Hashem e aceitar que Ele
é realmente o nosso rei. Só isso, não precisa mais nada. Só você, de uma maneira sincera, você acreditar e empossar ele como rei absoluto. O que quer dizer empossar ele como rei absoluto? E eu conto para vocês a história de um rei que tinha um ministro, braço direito. E aí tinha um reinado do lado que tinha uma coisa interessante. Todos do outro reinado, ou a grande maioria, eram corcundas. Todos eles tinham uma coisa nas costas que era uma corcunda. E eles estavam fazendo uma negociação e o rei falou: olha, ministro meu, eu gostaria que você vá completar essa negociação, que era sobre vendas de mercadorias e várias coisas, que era muito importante, e falou: vai lá e assina, eu vou te dar a procuração, você vai assinar no meu lugar essas transações com o rei vizinho. E quando ele está indo lá, ele fala: ó, uma coisa só eu vou te pedir, olha bem, eu quero que você, de jeito nenhum, você tire a camisa. Ele achou estranho, ele falou: claro, não vou tirar a camisa de jeito nenhum. Olha, garantido? Garantido. Garantido de verdade, garantido de verdade. Pode ir, você é meu homem de confiança. E ele foi esse ministro, estão lá, e eles estão fazendo a negociação, vai ter a assinatura dos documentos, e tem um grande banquete, praticamente de despedida, e o rei fala tão bem do rei, do outro rei, e fala para a pessoa: escuta, mas é incrível, você realmente, eu vi que o rei tem muita confiança em você e tudo mais, mas você sabe, se identifica tanto com a gente, eu gostei tanto de você, e eu vou falar uma coisa, eu tenho a sensação que você é como se fosse um dos nossos. Falou: como assim? Eu sei que agora você está com esse casaco porque está frio, mas eu tenho certeza que você é corcunda. Eu? Corcunda? De jeito nenhum. Eu tenho certeza absoluta que eu sei disso. Eu não sou de jeito nenhum. Olha, vou te falar um negócio, eu tenho tanta certeza que eu estou disposto a apostar. Falou: não, mas de jeito nenhum. Olha, eu estou disposto a apostar 100 mil moedas de ouro. Fala: não, mas de jeito nenhum. E de repente ele vai subindo. Fala: não, eu tenho certeza absoluta, olha aqui, eu estou disposto a 300 mil. E o cara não. De repente ele chega e fala: eu estou disposto a dar 1 milhão de moedas de ouro. O cara falou: mas que incrível, isso é muito dinheiro. Isso daqui solucionaria o problema de vários anos do nosso reinado. Eu não posso perder uma oferta dessa, e eu sei que eu não sou corcunda, eu sei, eu tenho absoluta certeza. Fala: não, olha, 1 milhão, mas eu estou lhe afirmando que eu não sou. Então o senhor tem que me provar, eu te dou. Está aqui. Ele traz ao vivo as moedas de ouro. Estão aqui as moedas de ouro, você pode pegar elas. A única coisa que tem que falar: você me prova que você não é corcunda, e você leva. Mas se você é corcunda, você me paga. E aí, fala: tá bom, eu aceito. Então, por favor, me prova. Você tem que tirar a camisa. Fala: mas o senhor pode tocar? Não, eu quero que você tire a camisa para a gente ver, eu quero que todo mundo. E aí ele reúne todo mundo para realmente fazer efeito, para ver na praça. E aí finalmente, por 1 milhão de moedas de ouro, é muito dinheiro, é verdade ou não? E aí ele tira a camisa e ele não tem corcunda nenhuma. E o rei fala: uau, verdade, desculpa, está aqui. E você pega e ele sai com 1 milhão de moedas de ouro. Uau! E aí ele volta para o rei, fala: como é que foi? Você assinaram os papéis? Fala: assinei os papéis, majestade, você não tem ideia, é um grande negócio, mas eu fiz um negócio ainda muito melhor, você não tem ideia. Fala: só me fala uma coisa, você não tirou a camisa, né? Ele falou: bom, majestade, deixa eu lhe contar. Eu quero saber, você tirou a camisa? Falei: deixa eu lhe contar. Na verdade, eles acabaram subindo, falaram que eu era corcunda, eu sei que eu não sou corcunda, deram 100 mil moedas de ouro e nem liguei. Mas de repente ele chegou num valor de 1 milhão de moedas de ouro. Você tirou a camisa? Falei: majestade, claro, está aqui 1 milhão de moedas de ouro. Você tirou a camisa? Eu tirei. Você é louco, eu te falei. Por favor, não tire a camisa. E não tire a camisa. Eu tinha apostado com ele 2 milhões de moedas de ouro que você não ia tirar a camisa. E você me fez perder tudo isso. Você tem que fazer o que eu falo e não o que você acha que tem que fazer.
E esta é nossa função. Nossa função é: eu vou fazer o que Ele manda e não o que minha mente decide. É uma das coisas importantíssimas para a gente ter isso daqui de uma maneira clara na nossa cabeça. Nós vimos algumas coisas e eu vou contar, fazer um pequeno resumo e vou contar uma história importante para vocês terem com vocês. Nós vimos Kalnidre. Você tem que limpar esse utensílio para poder falar. Você tem que desculpar outra pessoa de uma maneira sincera no coração. Você tem que saber que você vai usar esse utensílio durante 25, 26 horas para rezar. Você tem que estar realmente sincero. Você vai ser julgado como uma foto. E nesse dia você tem a grande vantagem, que é o dia 365, que ele não pode agir. Então você tem que pegar e facilitar isso daqui. E você tem que saber que você vai ter que coroar ele realmente como um rei. E você tem que saber que nenhuma reza é perdida se você fizer ela de uma maneira realmente convicta, pra vocês saberem bem. Eu só quero explicar duas coisas para vocês. Tem uma mulher, ela se chama Barbara Cassin, eu acho, mas eu não tenho certeza. Ela escreveu um livro fantástico. Ela escreveu um livro chamado Suddenly Jewish. Suddenly Jewish, a tradução é de repente judeu. E ela conta a história de várias pessoas que não sabiam que eram judias, que foram morar em conventos ou em casas de outras pessoas, porque durante a Segunda Guerra Mundial as pessoas tinham medo que os filhos iam ser mortos e entregaram esses filhos. E finalmente, depois de pesquisa, depois de vários anos, a pessoa está com 50, 60, às vezes 70 anos e chegam para ela e falam: olha, saiba você que nós fizemos pesquisas e você é judeu, você é um Yehudi. Uau! E ela conta a reação de todas essas pessoas. E a maioria dessas pessoas passam a vibrar o fato que elas são realmente Yehudi. Tá claro? É interessante ou não? E aí ela conta no livro, o livro é interessantíssimo, e no fim do livro tem uma coisa genial. Ela fala assim: e agora? Imaginem uma pessoa Yehudi, está aqui, faz as coisas, não faz as coisas, de repente eu chego para ela e falo: olha, nós fizemos pesquisas e saiba você que você não é Yehudi. Uau! Qual seria a reação dessa pessoa? Hein? Pensem vocês, qual seria a reação? Hein? Chegar e falar: olha, não é. Seria uma coisa agradável? Não, certeza que não. Por que não? Se aí você vai poder comer um bacon com manteiga, vai ter Yom Kippur, não precisa jejuar, não tem todas essas coisas, essas 613 proibições, não vai ter. Por que não? Hein? Pois qualquer pessoa Yehudiá, ninguém acharia que seria uma boa notícia. Ninguém! Agora dá para entender. Se você conquistou, através de qualquer meio, você poder ser judeu, ou por nascença, ou por conversão, e você hoje é Yehudi, então saiba uma coisa, valoriza e respeite o que ele manda. 613 mitzvot, são 613 mitzvot que você tem que fazer. E eu acabo com vocês com uma história, que eu sempre conto essa história antes ou de Rosh Hashanah ou de Yom Kippur. E a história é a história de Annie Bailey. Annie Bailey. Estamos na cidade do Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov. Rav Levi Yitzhak de Bardichov, ele é um dos maiores advogados pró-Israel. Cada vez que tem alguma coisa, ele realmente fala e defende a Israel na frente de Hashem. E estamos exatamente na véspera de Yom Kippur. Yom Kippur vai começar daqui 3 ou 4 horas. E vocês sabem que tem uma coisa, uma tradição, que Yom Kippur tem que fazer caparot.
O que são caparoto? Ou você dá em dinheiro, ou você dá através de uma galinha, para a pessoa ter capará, para a pessoa poder estar sendo expiada, ou seja, que você não aconteça nada com você e que você possa ter essa expiação, essa capará, através ou da galinha ou das moedas. Já ouviram falar? Todo mundo? Todo mundo aqui, tá certo? Então vão ter que fazer. E aí ele determina esse ano, para toda a cidade, que nesse ano as caparotas não vão ser com galinhas, vão ser obrigatoriamente com 2 slots, 2 moedas por pessoa para ser capará. Não era um valor muito grande, mas eram 2 moedas pequenas. E ele fala assim: todo mundo vai ter que fazer capará com essas 2 moedas. E aí, todo mundo aceita. Ele é o rabino da cidade. E aí todo mundo, no dia de Yom Kippur, começa a trazer as moedas. E aí traz, várias pessoas estão trazendo. E está lá, o tempo passa. E o Rav de Bardichov, ele está lá parado. E ele não sai. Na realidade, a sinagoga agora já está cheia. Está começando a ser a hora de Kal Nidre. Vai começar. E o Rav não chegou. Não é normal. E aí eles pedem para o ajudante do Rav, o Shamash que a gente fala, ele vai ir ver o que está acontecendo. Por incrível que pareça, esse ajudante vai e vai perto da casa. Ele estava numa casa e ele vê pela janela uma coisa estranha. Ele vê que o Rav, Levi Yitzhak de Bardichov, está compenetrado, está cheio de moedas na frente dele, e ele está compenetrado, muito compenetrado. Mas aí ele vira um pouco o olhar e ele vê pela janela uma coisa mais estranha ainda. Ele vê uma senhora, a senhora Anne Bailey, a senhora Anne Bailey, que está lá e está pensando. Ela tem um filho, está com o filho no colo, e finalmente ele percebe que a Anne Bailey toma uma decisão e ela entra aonde que está o Rav, na sinagoga, onde que ele estava na sala, e ele vê ela e ela fala: eu trouxe as moedas para as caparotas. E ela deu para ele um papel onde estava escrito o nome dela e o nome do filho dela, e ela coloca 2 moedas. E nesse momento, o Shamosh, que está olhando de fora, está vendo uma coisa estranha. Ele vê que o Rav Levi Yitzhak de Bardichov chega e fala: escuta, a gente falou que são 2 moedas por pessoa, e aqui tem só 2, teria que ter 4, eu preciso de 4 moedas. Ele falou: mas eu não tenho, eu só tenho essas 2 moedas. E aí o Rav fala: mas eu preciso das 4 moedas. E a pessoa que está olhando fala, não entende. Fala: como é que é possível que ele está assim, sendo tão dura com essa pessoa que é viúva, que agora tem um filho? Não é possível. E ele fala: eu preciso de 4 moedas. E nesse momento, Anne Bailey olha para o Rav e fala: tá bom. E ela pega uma caneta e tem um papel dela, onde que tinha os 2 nomes, e ela risca o nome dela. Ela risca o nome dela. Fala: tá aqui as 2 moedas. Nesse momento, o Shamosh, olhando pela janela, ele vê uma coisa incrível. Ele vê a cara do Rav começando a se iluminar, e com um fervor incrível começa a falar com Hashem, com os céus, e fala: Hashem, aqui nós temos uma viúva que abriu mão da vida dela para poder salvar o filho dela. E você não pode abrir uma das coisas que você quer para salvar todos os teus filhos? Uau! E dizem que esse ano nada de ruim aconteceu na cidade de Bardichov. Pra vocês terem uma ideia, vale a pena a gente receber esse ano com muita, muita vontade de mudar. É uma oportunidade única. Shana Tova para vocês, e que a gente seja todos escritos no livro da vida, tudo de bom. Amém. Sai.